Olá, nessa aula trataremos aí da estrutura que existe por trás de uma instalação elétrica residencial. Na mídia aí tem surgido muito a expressão energia limpa, né? A energia limpa ela está vinculada à geração de energia através de fontes renováveis. Por exemplo, a energia eólica e a energia solar. Ok? Esses termos, digamos, estão em voga, mas nós temos também outros tipos de geração de energia, tá? Que são a geração térmica, tá? Pode ser, por exemplo, a partir da queima de carvão, pode ser a partir da queima de outros combustíveis fósseis, diesel, gasolina, e temos também aqui a baseada no gás natural. Ok? Temos também a energia hidráulica. Tá? Essa energia hidráulica ela se baseia em quê? Em acúmulo de água para a geração de energia. Tá? E por que ela não, a energia hidráulica ela não está sendo contemplada entre energias limpas? Porque uma barragem, para acumular um volume suficiente de água, ela alaga uma área de vegetação aí muito grande, de forma que acaba havendo um gasto, acaba havendo uma degradação ambiental em função dessa área alagada. Tá? Existe atualmente esse sistema aqui além do sistema de barragens, existe atualmente o sistema aí de fio d'água, tá? Esse sistema de fio d'água ele tem uma capacidade de geração inferior ao sistema de barragem, e também acaba utilizando uma área muitíssimo inferior. Aqui nesse sistema de fio d'água se usa, por exemplo, um rio, tá? E o pessoal coloca aqui um sistema vou botar aqui desenhar um gerador, e esse gerador nada mais é do que um caminho desse rio, tá? Já numa barragem é diferente, se alaga para esse ponto de geração toda uma área ao redor. Chamamos de fio d'água por causa disso, porque não há um acúmulo, tá? Só que há um revés naturalmente, já que não há um acúmulo de energia, caso esse rio aqui secar, essa barragem, essa geração ela também vai ficar comprometida, ok? Poderiam naturalmente botar esse tipo de geração aqui também nessa parte de energia limpa, porque ela não tem essa degradação ambiental em função do acúmulo de água. Então nós temos aí geração de energia em diversos tipos, tá? No Brasil são majoritários aqui, é majoritária a geração hidráulica. Itaipu, por exemplo, tipo de geração hidráulica, tá? E temos aí em períodos de secas é utilizada muito a geração térmica, ok? A geração térmica, já que ela queima combustíveis fósseis, esses combustíveis, por exemplo, o diesel, o gás natural, eles concorrem aí com outros tipos de consumo, para consumo automobilístico aqui, para caminhões, e já o gás natural ele concorre aí até para os carros, né, que estão utilizando gás natural, e também aí para o consumo aí até o doméstico, né, que o GLP, gás liquefeito de petróleo, ele é um tipo aí de gás natural. Então, considerando que ele concorre em preços com esses tipos de consumo, a energia térmica acaba sendo muito menos utilizada apenas quando a hidráulica ela se demonstra aí próxima a uma escassez, tá? Então existe um órgão aí que ele coordena a chamada OMS, tá?
que é o operador nacional do sistema. O operador nacional do sistema ele está sempre monitorando os níveis das barragens e ele é capaz de prever que dentro de tanto tempo, caso não se reduzir o consumo, não haverá uma escassez, portanto eles acabam acionando térmicas, ok? E nesses acionamentos de térmicas, os senhores vão perceber nas suas contas de luz aí que acaba havendo um arroxo, aí a conta de luz vem mais salgada. Tá? Então nós temos aqui a geração. De uma forma genérica, um gerador ele pode ser representado nesse formato, tá? Uma bolinha com um tio dentro. O que é esse tio? Esse tio significa, como vocês já viram numa outra aula, que a geração, tá, é de energia, tá, com a tensão alternada. Tá? São fontes CA aqui. Nós temos várias geradoras, Brasil afora, tá? Todas elas, vou botar aqui, ó, 60 Hz, tá? Podemos ter aqui uma hidráulica, podemos ter aqui uma eólica, uma térmica, ok? Existem vários tipos e, como já explicado, a hidráulica é muito superior, tem um volume muito superior aí de geração. Eu comentei a solar, tá? A energia solar, ela não gera diretamente em corrente alternada, ela gera em corrente contínua e é necessário uma conversão. Eu vou desenhar aqui um painelzinho solar. É necessário uma conversão aqui para se obter, aqui nós teríamos contínuo e aqui nós teríamos alternado, para obter a energia alternada. Só que o volume de energia gerado no sistema de energia solar é tão baixo que ele não se conecta como esses outros sistemas, tá? Eu vou agora à parte de conexão. Eu vou trazer aqui para vocês um outro termo aqui, que é a transmissão. A transmissão, por exemplo, é a área majoritária de atuação da Eletrosul, tá? O que de fato é a transmissão? A transmissão é uma estrutura, tá? São redes elétricas, tá? Que permitem retirar, deslocar a energia gerada em pontos remotos, tá? Para os pontos de consumo. Tá? Então vou colocar aqui, ó, remoto, por exemplo, uma barragem ela está afastada de um ponto de consumo. Tá? Pode ter até uma barragem próxima a uma cidade, mas provavelmente a capacidade de geração daquela barragem ela é superior à necessidade daquela cidade, então esse excedente, dá para se pensar assim, ele é transmitido para outros pontos do país. Tá? Então a transmissão ela tem a função de levar essa energia gerada até os pontos de consumo. Tá? E nós temos aqui uma etapa que é responsável por levar distribuição, que é responsável por levar de fato essa energia lá para o cliente final. Na distribuição nós teremos aqui de fato os consumidores residenciais e os consumidores industriais, ok? Vou desenhar aqui uma indústria, botar uma chaminézinha aqui. Via de regra, os consumidores finais estão conectados na distribuição, mas podemos ter também consumidores finais conectados também na transmissão. Por quê? Agora vem as explicações. Na geração, logo após a geração de energia, tá, são utilizados transformadores, isso aqui é um símbolo de um transformador, que elevam a tensão. Tá? Por exemplo, aqui nós temos tensões de 13.800 volts. Essa tensão ela tem que ser elevada para a faixa aqui de 138.000 volts. Tá? Nós temos aqui na transmissão outras elevações. Nós saímos de 138.000. Vou colocar aqui os 138.000 aqui no meio. Nós elevamos aqui, por exemplo, para 500.000 volts, ok? A eólica, por exemplo, ela pode pular direto, tá? É um caso aqui, não estou trazendo detalhamentos da situação daquilo que existe de fato ou não, mas é possível perfeitamente. Por exemplo, uma eólica gera em 34.500 volts. Uma torre, aqueles cataventos geram 34.500 volts. E
Esses 34.500 volts podem ser passados, por exemplo, para 230.000 volts através de um transformador, tá? Aí esses 230.000 volts vão ser conectados num outro transformador que vai levar para 500.000 volts, tá? Aí vai chegar um ponto que esses sistemas serão interligados, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma térmica. Essa térmica ela vai gerar, digamos, em 13.800. Esse transformador vai ser elevado para 230.000. Então conecta, por exemplo, uma região próxima, conecta nesse ponto aqui, nessa linha de haverá uma subestação onde haverá uma conexão que vai de certa, aqui digamos tem uma subestação que tem outra subestação que faz essa função de transformação. Então haverá de fato uma conexão dessa térmica em 230.000 volts nessa estrutura aqui que já era da eólica, ok? Então nós temos aqui nós temos conversões de tensão, tá? Nós saímos de 13.800, por exemplo, na hidráulica, para 138.000 e depois para 500.000, ok? E por que são feitas essas conversões? Porque não se conecta tudo lá em 13.800 ou em 500.000, tá? Primeiro a questão é, por exemplo, o gerador. Eu nunca ouvi falar de um gerador, por exemplo, que gere em 500.000 ou 138.000, tá? O máximo que eu vi até hoje, eu ouvi falar, foi de a geração eólica, que é em 34.500, tá? O que acontece? Conforme aquela fórmula que nós já conhecemos ali, a corrente ela é igual ao que? A potência dividido pela tensão. Então o que acontece? A nossa potência de um gerador ela pode ser considerada aqui para esse caso aqui constante, tá? Então vou botar aqui P, manter P. Já a tensão, digamos aqui no gerador de 13.800, ela vai implicar numa corrente, vai implicar nessa corrente aqui de P dividido por 13.800, tá? Mas se eu pegar agora essa mesma potência disponível aqui no 138.000, tá? Eu vou ter P dividido por T igual a P dividido por 138.000, tá? Eu vou ter o que? Tá? Já que aqui eu estou dividido por 13.800, aqui por 138.000, eu vou chamar aqui de corrente 1, aqui de corrente 2, tá? Eu vou ter o que? Eu vou ter que a corrente 2 é igual ao que? A 0,1 vezes a corrente 1. Isso aqui implica em quê? Implica em estrutura de cabeamento inferior. O condutor que eu preciso para conduzir a corrente 2, até vou chutar um valor aqui, ó. 2 é igual a 10 amperes e 1 é igual a quanto? E 1 para isso aqui ficar igual, e 1 tem que ser igual a 100 amperes, tá? Então eu tenho aqui, ó, I2, tá? Igual a 10 e 1 igual a 100 amperes, ok? Então eu tenho uma exigência dos condutores que transferem, que deslocam, que transferem essa energia 10 vezes maior, tá? Então o que acontece? São as tecnologias de geração. Nós temos que gerar em tensões inferiores àquelas de transmissão, mas através de transformadores essa tensão é elevada, tá? O sistema interligado nacional ele trabalha basicamente com 500.000 e 230.000 volts. Por quê? Para que haja uma redução da corrente, diminuindo as estruturas, ok? Só que no nosso consumidor residencial nós trabalhamos aqui com 220 volts monofásicos e 380 volts trifásicos, ok? Então o que acontece? Para poder chegar na residência lá do sujeito, do consumidor, nós temos que reduzir as tensões, voltar para esses níveis, descer para esses níveis. Então nós temos estágios de novo de transformação. Eu baixo aqui de 500.000 para, por exemplo, vamos baixar aqui para 138.000 volts, ok? Aí sim, de fato, teremos um transformador que reduzirá essa tensão de 138 para
13.800 volts aqui trifásico, ok? Aí o que nós observamos lá na rua? Nós temos aqueles postes. Esses postes têm uma tábua superior que fica na horizontal, onde passam aqueles 3 condutores, ok? Aqui tem os isoladores que isolam aqui dessa parte, pode ser de madeira ou de metal, que nós temos isoladores. E nós temos de fato na rua, entre duas fases, 13.800 volts. Tá? Então já é, digamos, rotineiro para nós observarmos estruturas onde temos 13.800 volts. É só olhar para os postes na rua, esses fios na horizontal terão 13.800 volts. Tá? Mas nas nossas residências nós temos valores inferiores. Nós temos o que? Conforme foi explicado na outra aula, nós temos os transformadores. Tá? Esses transformadores já ficam em postes na rua. E esses transformadores reduzem essa tensão, tá? De 13.800, eu vou fazer conexão aqui no transformador. Conexão. Reduzem de 13.800 para 380 volts entre fases. Ok? Então nós temos entre duas fases aqui. Vou pegar essa de baixo aqui para ter um pouquinho mais de espaço. 380 volts. E entre fase e neutro nós temos aqui 220 volts. E é no poste que de fato passamos a ter o condutor neutro, porque ele é aterrado e já é ligado aqui no neutro, que é aquele condutor que passa por cima. Tá? Então temos aqui o caminho, tá? De fato, aqui eu fiz representações, mas cabe é importante essa informação que isso aqui é uma representação que a gente chama de unifilar, nós representamos por um fio apenas, tá? Só que deve ficar implícito e subentendido que nós temos a geração sempre trifásica, ou seja, são 3 fios chegando no transformador, 3 fios nas linhas de transmissão, sempre sistema trifásico, ok? Perdão, esqueci de falar aos senhores aqui que nós tínhamos aqui essa tensão de 138.000 volts, tá? Tem consumidores, indústrias que podem ser conectadas diretamente nesses 138.000 volts, ok? Só para trazer essa menção, indústrias com a potência muito alta, tá? Para não exigirem de sistemas de 380 volts. Imagina uma fábrica aqui com uma potência de, vamos pegar aqui, ó, 3.800.000 volt-ampere aqui, tá? A gente não fala em volt-ampere, fala em watt, mas aqui vamos direto ao ponto. Imagine conectar isso aqui em 380 volts. Tá? Isso aqui daria uma corrente extremamente alta. Tá? Então por isso essa fábrica seria conectada, por exemplo, em 13.800. De forma que, 138.000, de forma que a corrente ficaria muitíssimo menor. Tá? Então nessa aula aqui é uma aula informativa para que os senhores aí entendam todo o sistema elétrico, tá? Uma informação extra relevante aqui, ó, tivemos aquela aula em que foi apresentada a questão do sistema trifásico, né? Nós temos uma fase aqui, temos uma outra fase aqui, temos mais uma fase que inicia mais ou menos aqui, ok? O que é importante, o que é imprescindível se saber da questão das conexões entre geradores, tá? Se esse gerador está tendo instantaneamente essas tensões, tipo aqui nós temos o tempo, né? Aqui nós temos a tensão, tá? Então o que acontece? Se esse gerador A está tendo essa manifestação aqui de geração elétrica, de tensão, então o gerador B também vai ter que ter exatamente, até vou desenhar outra cor aqui, vai ter que ter, não tem que ser na mesma cor, exatamente aquele pontilhado, aquilo que a gente chama de sincronia de fases, tá? Por quê? Porque imaginem caso não tivéssemos essa sincronia, nós teríamos, por exemplo, um gerador, imagina uma máquina que gera uma potência extremamente alta, conectada a uma outra máquina que gera uma potência extremamente alta, defasadas. O que aconteceria? A gente teria uma diferença de tensão.
seria um curto-circuito entre geradores. E isso aí não é pouca coisa, tá? Então, uma das funções até da ONS, tá, é coordenar essa ligação de geradores ao sistema, sempre mantendo os mesmos com a mesma sequência de fase. Tá? Essa aula aqui foi informativa. Pesquisem aí na internet a respeito da geração, dos mecanismos de geração, tá? E domine o máximo que puderem aí esse conteúdo, né? Tanto maior o conhecimento, mais claras as dificuldades, os problemas são mais claramente, com mais rapidez e facilidade, os problemas são resolvidos, tá? Eu comentei antes que não posso esquecer disso, tá? Que sistemas hidráulicos, eólicos, térmicos são máquinas rotativas diferente do sistema solar, que é uma máquina estática, tá? Conforme eu representei naquela outra aula, até o gerador tem mais ou menos esse formato aqui, tá? Aqui dentro nós temos uma espécie de ímã, tá? Esse ímã tem o norte, tem o sul. Esse ímã, quando gira a 3.600 rotações por minuto, tá? Ele vai gerar nessas bobinas aqui, ele vai, digamos, incidir aqui numa geração, tá, de 60 Hz, ok? Então nós teremos aqui as três fases, conforme foi explicado naquela outra aula, quando esse aqui está num pico de geração, esse aqui está no inferior, esse aqui está começando a crescer para superar aquele. Então a gente tem aquela dinâmica que foi explicada em outra aula. E esses 3.600 RPMs aqui, se nós dividirmos aqui, nós temos rotações por minuto, tá? Se nós dividirmos, nós pegarmos a quantidade de segundos que tem um minuto, tá? Nós teremos o que? Nós teríamos 3.600 rotações para 60 segundos, porque um minuto são 60 segundos, tá? Então teríamos aqui como fazer essa divisão direta, 3.600 dividido por 60, nós teríamos 60 rotações por minuto, por segundo, tá? Que é exatamente o que significa Hertz, tá? 1 Hertz é igual a uma rotação por segundo, tá? 60 Hz são 60 rotações por segundo, ok? Nem todas as máquinas giram a essa velocidade. Tem máquinas que giram a 1.800, aí tem um sistema diferente aqui da estação. Mas a questão é que para observarem aí o vínculo das coisas, nós temos que, numa máquina simples com apenas 2 polos aqui, com um par de polos, nós temos uma rotação de 3.600 que acaba nos estabelecendo essa frequência aqui de 60 Hz, ok? Para essa aula não teremos exercícios, mas fica aí a sugestão de pesquisarem a respeito de geração de energia, tá? Como, por exemplo, como nós transformamos calor em rotação, tá? Para obter essa condição elétrica aqui. Como nós transformamos água em rotação. Como o vento, vocês percebem, né, que o vento ele não é constante. Então como é que a gente consegue ter uma rotação constante? Tá? Então queiram pesquisar, caso tiver interesse, é claro, a respeito desses sistemas aí diferentes de geração. Até a próxima. Não.